Boa noite aos nossos amigos do Reflexões. Aqui estamos para mais um bate-papo. Hoje, sobre essa nossa questão importantíssima, que é a discussão com relação à independência do Brasil. Estamos em cima aí, em 1822, nessas datas em que nos encontramos, já se encontravam as discussões com relação à independência. Então, torna-se primordial que nós possamos discutir esses aspectos para que nossos ouvintes possam entender melhor o que significou a independência no Brasil e como ela acontece. É óbvio que não. Acontece pura e simplesmente sem nenhuma consequência maior. É claro que não. E como ela acontece? É óbvio que não. Muito bem. Estamos aguardando a chegada do nosso Ronaldo Gomes. Já temos aí a presença do nosso Edgar, do nosso Marcelo Oliveira, lá de Matias Barbosa, um grande abraço. Igor Lourenço aí também presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Inês de Castro, muito obrigado. Gerson Cunha, muito obrigado. E vamos em frente. O Edgar e o Igor comentaram. E vamos observar realmente o que podemos conversar com vocês sobre esses aspectos. Nós havíamos dito que a discussão se travara muito em cima das datas. Mas eu gostaria de retroagir um pouco, lembrando aos nossos amigos que a discussão sobre a independência, quando a gente fala de qualquer aspecto, é importante que vocês entendam que existem prós e contras. Tá? Eu vou ler um trecho aqui para vocês simples. Tá? É um texto da Livraria da Folha, que diz o seguinte: para quem vê de fora, a maçonaria parece um grupo coeso, que segue um plano determinado e cujas ordens são inquestionáveis. Porém, uma análise mais cuidadosa da história, como feito por Laurentino Gomes em 1822, no seu livro, mostra que a confraria estava longe em concordar sobre os rumos do Brasil durante o período da independência. Quer dizer, não pensem vocês, a maçonaria ia todo mundo juntinho naquela direção. Não. A maçonaria é composta de homens livres e de bons costumes, e com ideias próprias. O maçom é sempre cabeça, o maçom não é cauda. Ele não acompanha as ideias que lhes são colocadas, ele as interpreta e as discute. Concorda, discorda, entra em contato, mas não é como muita gente pensa. Aí você diz assim, os evangélicos, os protestantes, você fica fazendo uma colocação como se a discussão fosse unilateral. Em cima decide e embaixo todo mundo concorda. Nunca tocou.
Aí o Ronaldo dizia no último bate-papo nosso que a gente devia continuar essa conversa. Eu também acho interessante que a gente converse, porque corta essas ideias de que é tudo muito arrumadinho. Fulano disse que é assim, fulano defendeu essa ideia, eu concordo. Inegavelmente a banda não toca dessa forma, o baile não segue assim. Cada um dança a música que gosta, o que concorda e milita de forma forte pelos seus ideais. Vocês vejam que o Manifesto da Independência, ele já fala em lojas reunidas. Ele já fala nos Cavaleiros de Santa Cruz. Já fala no apostolado. Vocês vejam que a maçonaria em 1822 já haviam segmentos diferenciados com opinião. Não pensem os brasileiros, não pensem aqueles que nos ouvem, que alguém vai subir a uma tribuna, fazer um discurso e todo mundo vai dizer amém. Assim não é mais em lugar nenhum, nem nas religiões. Vocês vejam que de vez em quando um padre aí se manifesta de forma contrária, é punido. A banda não toca assim, não. Quando vocês têm lá as discussões para a eleição de um novo Papa, vejam como é lá o conclave. O camelengo é a autoridade máxima, os cardeais se reúnem até que se eleja um novo Papa. E não pensem vocês que a eleição é brincadeira, que não é. Muita discussão, muito ideal, muita gente opinando. Mas deixa o Ronaldo dar o seu boa noite aí para a gente continuar esse papo, que eu pessoalmente acho importantíssimo que os brasileiros escutem discussões como essas que não são muito comuns. Ronaldo. Paz, saúde para todos, uma boa noite, bem quente pelos assuntos aqui abordados. Até pelo frio que está fazendo, é bom que seja bem quente. Não, eu vim agora de Barra do Piraí, cheguei ainda há pouco, e peguei lá 13 graus e meio. Quer dizer, a coisa está ficando boa. Vi lá os flocos de neve em Canela, vi lá como é que está a coisa bonita no sul. Inegavelmente o planeta está aí demonstrando que nós temos mudanças grandes climáticas pela frente. E é bom que nós nos preparemos para tal. Muito bem, Luiz Eugênio Gama da Silva, nosso querido irmão, um grande abraço, seja bem-vindo. Grande Vanderlei Mesquita, um grande abraço. Servo Janderson Kello, um grande abraço, Janderson. O Igor já coloca aqui, os maçons são cabeças pensantes e não se deixam levar pelo senso comum. São cabeças pensantes, eles são levados pelos seus ideais e pelas suas conclusões. É importante que a gente deixe isso claro. Obrigado, Igor. Muito bem. Continuando. Olhem só. Vários lutadores pela independência do Brasil não são brasileiros. Gonçalves Ledo não é brasileiro, é português. Então é importante que vocês vejam que alguns maçons brasileiros são mais a favor da independência do que alguns maçons brasileiros, nascidos aqui. Isso deixa para vocês, de forma cabal, a situação de como pensa cada um, como cada um interpreta. E outra coisa que vocês não se esqueçam,
A documentação sobre a independência do Brasil é farta. É muita documentação escrita. Então não posso me basear no que o João disse, no que o José disse. Eu tenho que me basear num contexto. Agora eu vou perguntar sinceramente a vocês. Se você tivesse no lugar que existisse uma DAP, uma divisão auxiliadora portuguesa, e toda pessoa que não tem um senso de segurança no poder, ela é chegada à arapongagem. O que é arapongagem? Espionagem. Não, o Ronaldo está fazendo o programa comigo, eu tenho que saber se ele fala bem do programa, se ele fala mal. Vou botar uma câmera para espionar o Ronaldo. A arapongagem é própria de quem é inseguro. Vejam quantas vezes Dom Pedro II se preocupou com isso. E governou 49 anos. Vê se ele ficou preocupado em espionar o João, espionar o José. Não, ele tocou seu barco tranquilamente por 49 anos, fazendo talvez o maior governo que esta nação já tenha visto. Talvez seja difícil encontrar um governo do porte do imperador Dom Pedro II, que não teve nem o direito de ser criança, não teve nem o direito de ser adolescente, não teve direito a nada. Já se programou o seu aprendizado. Nós tivemos um iguaçuano, o Marquês de Itanhaém, família com terras aqui em Cabuçu, que foi tutor. Esse Marquês dava nome à praça, aqui próximo ao Colégio Leopoldo, em frente ao Patronato São Vicente. E no regime militar, em que o Rui Queiroz governou Nova Iguaçu como interventor, transformou aquela praça Marquês de Itanhaém, nascido, iguaçuano, nascido aqui, em terras de Cabuçu e Marapicu, deu nome à praça de Santos Dumont por conta do militarismo. E lá colocou um canhão, um avião e um mastro de navio. Felizmente, como tudo que é do bem, a Praça Santos Dumont não sobreviveu e hoje leva o nome de Praça Idalina Quintela Bottari. A Idalina Quintela pegou o Patronato São Vicente quando ele deixou de abrigar crianças, numa situação dificílima, revolucionou a sociedade filantrópica Patronato São Vicente, colocando-a como cabeça em Nova Iguaçu, fazendo os eventos diversos em parceria com a prefeitura, eventos organizadíssimos, e tivemos o seu desenlace e logo após a cidade homenageou aquela praça que não tinha nenhum porquê de chamar-se Santos Dumont e deu nome àquela praça de Idalina Quintela Bottari. O marido dela, administrador da nossa Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, e o pai dela criou em Nova Iguaçu o Aeroclube, construiu a pista do Aeroclube de Nova Iguaçu, criou a Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu. Enfim, o pai dela, um homem de frente, um homem de tocar o barco da cidade para frente, homem que foi importante na cidade de Nova Iguaçu. Então, feita a injustiça com o Marquês de Itanhaém, feita a justiça novamente com a Idalina. Então, Dom Pedro II teve um iguaçuano como tutor. Falava muitos idiomas, homem de uma cultura refinadíssima. Isso não quer dizer que todo mundo estivesse de acordo com Dom Pedro II. Em dados, ele foi um baita governante, em resultados.
mas nem todo mundo a favor de Pedro II. Tanto que deram um golpe de Estado e tiraram o monarca do governo sem a menor necessidade, porque ele queria. Ele queria também a proclamação da República e queria ter a honra de ser o nosso primeiro presidente. E foi colocado para fora do Brasil a toque de caixa, numa atitude que depois a gente comenta sobre essas questões de Pedro II. Paulinho, agora nós estamos na independência, nós não estamos na República. Só um adentrozinho aí, um pensamento. Na suposição, diante dos 40 e tantos anos como governante, imaginarmos ele como primeiro presidente do país e supostamente não deixaram ele ser, é porque ele iria fazer realmente uma excelência na presidência. O passado dele falou mais alto e não deixaram ele ser o presidente também por conta disso. Minha opinião, também por conta disso. Porque ele iria realmente mexer, dar continuidade, aumentando o desenvolvimento que o país teve a partir do segundo reinado que foi com ele. Esse é o meu pensamento. A turma, rapaz, não é mole não. A vaidade é um negócio seríssimo. Teodoro da Fonseca participa aí dessa proclamação e é o primeiro a cair fora. Cai fora rapidinho. Cargo que só é dado em questões de guerra. Teodoro da Fonseca, cargo que só é dado em questões de guerra. Dá o golpe aí no Império, vira primeiro governante e sai fora. Não aguenta a barra. Está pensando que governar uma nação desse tamanho é brincadeira? Está pensando o quê? E o vice Floriano Peixoto assume e já assume no bico da espada, na ponta da espada. Aliás, como eu disse, não é na ponta da espada, é na ponta do sabre, porque não é espada, porque é o sabre. Então já assume e também não aguenta a barra. E a Marinha do Brasil se posiciona contra. É a revolta da é a nossa revolta da Armada. É a Marinha do Brasil contra. É só estudar, é só ver. E Dom Pedro II morre e só saía às ruas em Paris com um sachêzinho com terra da praia de Copacabana no bolso. Interessante. Amava isso aqui. Que Jesus o abençoe, ilumine e guarde onde quer que esteja. Amava isso aqui. Os restos mortais de sua família estão lá na Catedral de Petrópolis, local que ele elegeu como um lugar privilegiado para ele passar principalmente o seu verão, que aqui embaixo era quentíssimo. Mas voltemos à independência. Vocês vão encontrar várias narrações. Vocês vão encontrar narrações do Tenório de Albuquerque, por exemplo, família de juristas. E pega o livro de Tenório de Albuquerque e diz que não tem nada a ver. O nosso irmão Pedro Juque faz um trabalho maravilhoso sobre a questão das datas. Não, mas aí não pode, os maçons quando reconhecem é no dia 9 já aconteceu a independência. Meus jovens que nos escutam agora, alguém aí já ouviu falar no Frei Federico José de Santa Teresa de Jesus Sampaio, que é o Frei Sampaio? O professor Newton Gonçalves de Barros fez uma tese belíssima que enviou inclusive para a Academia Maçônica de Letras, estudo do professor Leopoldo,
do professor Newton, no Instituto Histórico de São Paulo, no Instituto Histórico de Minas, no Instituto Histórico de Petrópolis. E eu estou afirmando isso porque eu acompanhei meu pai nesses momentos. Eu estou afirmando aqui como testemunha ocular. Visitei a cela de Frei Sampaio no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E o Frei Sampaio, maçom, era um confessor de Dom Pedro. Dom Pedro tirava muitas dúvidas com o Frei Sampaio pela sua capacidade intelectual, pelo seu discernimento, pelo seu conhecimento de direito canônico e de direito civil, direito penal da época. Uma sumidade, o Frei Sampaio. Humildezinho lá na sua cela, número 13 do convento de Santo Antônio. Quem duvidar pode visitar e conhecer a história. E o professor Newton estuda, faz esse trabalho belíssimo. E está lá grafado no manifesto do dia do FICO, a redação de Frei Sampaio. Ele é o redator do manifesto do dia do FICO. Eu estou dando testemunho de quem acompanhou esse trabalho. Ora, os maçons estão íntimos do FICO. E a igreja está dentro. A Igreja Católica não está fora. O nosso Gonçalves Ledo tem uma parceria maravilhosa que é do cônego Januário da Cunha Barbosa. Inclusive, eu tive um irmão, que já está no Oriente Eterno, que recebeu esse nome de batismo no rito adoniramita. Nosso querido irmão morava em Anchieta, cônego Januário da Cunha Barbosa. A maçonaria é uma aula de história constante. Aqueles que não a conhecem, seria bom que a conhecessem. É uma aula de história diária, constante. E o cônego Januário da Cunha Barbosa fazia parceria com o nosso Gonçalves Ledo, com o nosso Clemente Pereira, e não eram simpáticos a José Bonifácio, nem aos seus irmãos. Então, o que o Igor coloca aqui para nós é fundamental. Cada um segue o que sua consciência ordena. Nós temos no Brasil cerca de 2.000 homens comandados por Dom Jorge Avilés, no Rio de Janeiro. É a divisão auxiliadora portuguesa, que está aqui exatamente para cuidar dos interesses portugueses. E essa turma peita Dom Pedro no dia do FICO. Eles se sentem na obrigação de cumprir as ordens de Lisboa e obrigar o nosso príncipe regente a embarcar para Portugal. Para quem fala em história e prega Dom João como um cara burro, um cara que não tem ideias, um camarada que Dona Carlota Joaquina manda nele, etc., está profundamente desinformado. Estuda muito pouco história. Tem um filme aí sobre Dom João, a Independência do Brasil, o Marcos Nanini faz o Dom João. O filme já foi para o ralo. Nem se exibe mais. Porque eu não sei com que finalidade e nem quais os historiadores que encabeçaram aquele filme. O historiador tem que estar presente, você tem que discutir. E tem que dizer de onde você retira as fontes. Aí está lá aquele Dom João, que só pega coxa no bolso de galinha para comer, é um Zé Bobão.
Zé Bobão sou eu. Zé Bobão é o Ronaldo que está comigo aí. Dom João é o cara. Tanto é o cara que na Revolução do Porto, no movimento chamado Restauração, o povo português chama Dom João de volta. Será que o povo português chamaria um cara que não tem a menor condição de reinar de volta? Será que você brigava lá para trazer um cara do Brasil que não tem a menor noção de nada? E deixa o filho dele aqui? Será? E deixou o filho... Não, eles queriam que e queriam que o filho fosse também, e ele sabiamente deixa o filho. É isso aí. Ó, põe a coroa sobre tua cabeça antes que o aventureiro lance mão, como diz o nosso Chico Buarque de Holanda na sua música. Antes que um aventureiro lance mão, né? Pede perdão. Está lá na música do Chico Buarque. Então ele recomenda ao filho. Ele sabe que o Brasil já era. Portugal não manda mais aqui. O sentimento nacionalista brasileiro já é muito forte. E Dom João enxerga isso aí, como estadista que era, de pé nas costas. Quando ele arquiteta, eu friso, está lá, quem não acreditar em mim, leia o Joel Serrão, historiador português. Podem ler lá o Joel Serrão. Tem lá várias obras, algumas de 7, 8 volumes, em que ele analisa essas questões, e ele coloca Dom João como uma inteligência acima da média. Quando Dom João olha para Napoleão e diz, ó, não dá para encarar esse cara não, nós temos que ir embora. Vamos para o Brasil, porque a gente vai para o Brasil, o reinado português continua vivo, porque o rei está em terras de Portugal. E literalmente, não esqueçam disso, hein? Literalmente, Dom João faz talvez uma das primeiras observações que existam com esse linguajar popular. Acredito que tenham outras, mas essa história do fulano ficou a ver navios, com certeza, já falei aqui, Dom João fez com Napoleão. O general Junot chega lá no porto, atravessa o Rio Tejo, chega em Lisboa e fica a ver navios. Aquele monte de navio, 30 mil pessoas saindo de Portugal. Olhem que estratégia. Imaginem hoje. Vamos imaginar hoje nós retirarmos 30 mil pessoas de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias. Imaginem. Ele tira 30 mil pessoas de Portugal, coloca em navios e coloca como? Não. Coloca com obras literárias, coloca com suas roupas, com suas bibliotecas, com seus móveis. Não é uma brincadeira não, gente. É muito sério o que Dom João faz. Eu bato muito nessa tecla, porque só um gênio em logística consegue essa proeza. Isso não é para qualquer um, não. Só um gênio em logística faz uma proeza como essa. E os nossos portugueses abrasileirados, como seu Gonçalves Ledo, vibram pelo Brasil e veem que o Brasil tem que se separar. Vocês têm a literatura diversa aí, defendendo, negocia-se com Dom Pedro, coloca-se Dom Pedro na maçonaria numa atitude eminentemente política, chamando Dom Pedro para discussão. As lojas se dividem. O manifesto maçônico não fala para o Grande Oriente do Brasil ou para o Grande Oriente Brasílico. Leiam o cabeçalho do manifesto. Até lojas reunidas já existem.
Olha como é que está dividido, Ronaldo. Eu vou ler o manifesto maçônico aqui qualquer dia para vocês, para que vocês possam ter uma ideia de como é que já existia divisão de ideias. E é assim que tem que ser. Você tem que ter divisão de ideias. Aí você escuta assim hoje, a maçonaria está apoiando fulano, está apoiando Beltrano. Tem certeza? Você tem certeza que está? Tem certeza que são os maçons? Realmente a cabeça pode até apoiar, mas o corpo está plenamente apoiando? Os mandatários podem estar, mas o restante da tropa está apoiando? Ó, o que eu sei, eu tenho alguns amigos que já até partiram, inclusive era português, maçom, e tenho outros amigos maçom também, como você. Eu digo uma coisa, o que eu sei é que a maçonaria, ela pensa o seu corpo real é na coletividade. Esse negócio de ficar muito no individualismo, a parte, e não pensar no todo, isso é o que eu sempre observei. Posso estar errado, mas eu creio que não. É a coletividade. Começou a atender alguma coisa, aí fica fora. Você entrou ali, Ronaldo, você é mais um. Você adentrou a ordem, iniciou-se, você é mais um. Você faz parte do corpo. Então, acho que por aí a gente diz tudo. O estrelismo, faça o favor de jogar fora. Não há essa questão do estrelismo. O fundamento é maravilhoso. A gente costumava dizer sempre, fulano entrou na maçonaria, mas a maçonaria não entrou nele. É isso aí. É isso aí. Expressão muito comum. Fulano não foi iniciado na maçonaria, mas é maçom. Você cansa de escutar isso. É uma escola de vida. Você discute a vida. Você discute a sociedade. Você discute o conviver. Você discute o amor ao próximo. É uma discussão muito mais ampla do que aqui fora se pensa. E espiritualizada. Eminentemente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não discutimos a morte. Nós não discutimos céu, inferno, purgatório. Isso não faz parte dos nossos estudos. Quero deixar isso bem claro para vocês. Já para a gente facilitar o trabalho, que é preciso que se facilite. Agora, imaginem o resto, aí você estuda tudo, meu irmão. Aí, prepare-se para estudar, porque o resto você estuda tudo. E se mete em tudo. Você vai pelo mundo afora, seja na Inglaterra, pega a Europa toda, você vai ver que a ordem está presente. Discutindo tudo e atuando sobre tudo. E jogando a vaidade fora. Não interessa se eu ocupo o cargo tal, o cargo tal, o cargo tal. Interessa que eu faço parte da ordem. Isso é o que importa. Mas, voltemos à questão. Então, a grande discussão é se havia tido ou não uma reunião no Rio de Janeiro que tivesse proclamado a independência. Aí vamos lá. Volta a mesma discussão daqueles que insistem em dizer não tem nenhuma prova que fulano era maçom, que Beltrano era maçom. Nós sabemos que a França possuía uma loja maçônica que trabalhou
intensamente na Revolução Francesa, que era em Montpellier. Está, inclusive, nos processos lá do Tribunal do Povo, na França, etc., nos tribunais revolucionários. É histórico. Será que nós temos carteirinha de sócio emitida pela loja de Montpellier? Declaro para os devidos fins que o senhor Ronaldo Gomes é maçom filiado a essa oficina e que luta pela queda de Luís XVI. Vocês acham que tem carteirinha para isso? Se você acha, meu filho, você está com algum problema. Por isso, você monta um sistema onde você reconhece um maçom ou um outro maçom na rua, caminhando, cumprimentando, conversando. Você cria um sistema de defesa e de identificação, Ronaldo. Verdade. Inclusive um sistema que prove até se você tem regularidade no convívio com seus irmãos. Então a situação bem amarrada. Só não tem carteirinha, gente. É isso aí. Mas tem as comunicações. Aí o indivíduo... Tem as comunicações. Eu sou porque a sociedade assim me reconhece. E eu me apresento como tal sem precisar falar que sou. Então você tem uma obrigatoriedade com a sociedade para que você seja reconhecido. Verdade. Funciona dessa forma, gente. Então não tem a carteirinha secundária. A identificação, a impressão digital, isso aí para nós é secundário. Você reconhece outro irmão por meios muito mais práticos do que vocês imaginam. Muito objetivo. Por isso é uma ordem secular. Por isso atravessa séculos existindo. Nós somos oriundos da franco-maçonaria, que é o segmento mais moderno, mas é preciso que vocês entendam isso. Aí o indivíduo vai, abre a boca e diz assim, não existe nenhuma comprovação de que fulano, beltrano eram maçons. Faz favor, meu filho. Faz favor. O que me faz feliz, eu vou falar sério mesmo, porque a Leopoldina, ela foi bem cercada, eu não quero dizer cercada, mas vamos dizer assim, bem acalorada pela maçonaria, porque era um momento ímpar. Isso é o que eu senti e percebi. E não é só porque era mulher, não. Pela simplicidade dela, olha só, a imperatriz. E o que ela já vinha fazendo com os escravos, e a história muito pouco remonta a isso, mas ela fazia todo um trabalho nos bastidores. E isso foi ímpar para ela ter toda essa base da maçonaria na época, que a acolheu de forma a sustentar a sua firmeza pela coletividade, pelo povo e pelo ser humano. Eu tenho certeza que eu não estou errado nisso que eu estou falando. Aqueles que estão nos ouvindo acreditam em educação? Espero que sim. Tomara. Porque eu acredito. Tomara. Espero que sim. A maçonaria se pauta pela educação. Você só galga degraus dentro da ordem estudando.
Sem estudo, meu irmão, você vai ficar como entrou. Você tem que estudar. Existem lições básicas que todo maçom tem que saber. É obrigatório que ele saiba. Toda uma situação ele é obrigado a conhecê-la de ponto a ponto. E para que ele ande, a cada passo, ele é obrigado a estudar. Ele não entra para a maçonaria para participar de banquete, churrasco, nada disso não. Ele entra para trabalhar e para aprender e para estudar. É para isso que ele ingressa. Você está pensando que ele vai entrar para dizer vou botar roupinha bonita para mostrar para todo... Você está profundamente enganado, meu irmão, não tem nada disso. Por que eu estou falando isso? O Ronaldo agora esclarece a educação da esposa do nosso príncipe regente, Dom Pedro. Porque até aí ele não é imperador ainda, nós estamos discutindo o príncipe regente. Aí você diz assim, essa senhora, essa Leopoldina, ela é de onde? Ela é da Casa de Áustria. A Casa de Áustria, havia briga na Europa entre os reis para conseguir mulheres que viessem da casa de Maria Teresa, da Áustria. Não acreditem em mim, pesquisem. A casa de Maria Teresa de Áustria. Mulheres com firmeza, mulheres com determinação, mulheres que sabiam onde tinham o nariz e qual era a função sua como princesa, como regente ou como imperatriz. Sabiam como se posicionar e onde botar o seu pezinho. Eu estou falando de educação. A Casa de Áustria dá aula sobre isso. E não é à toa que a nossa Leopoldina, toda vez que fala eu lembro da minha mãe, que tem esse nome de Leopoldina também, em homenagem à nossa imperatriz. Tanto que a nossa bandeira, quem é que cuida da nossa bandeira? Da feitura da bandeira do Brasil Império. Olha a dona Leopoldina lá de novo, discutindo como é que você deveria organizar historicamente a discussão de brasões, como seriam colocados, como você colocaria a base do verde, que era do marido, e não se esquecessem do amarelo, que era dela, da Casa de Áustria. E é uma situação tão inteligente que a maioria dos brasileiros nem sabe disso, que a mulher está representada na bandeira do Brasil Império. Aquele losango amarelo que vocês veem lá simboliza a mulher. Que bacana. Está lá aquele losango amarelo na bandeira do Brasil e tal, e o sujeito olha, vai para passeata com aquilo, não sabe de nada, inocente. Ali está representada a princesa Leopoldina, ali está representada a Casa de Áustria. Então a base, o verde e o amarelo, representam o casamento da Casa de Áustria com a Casa de Bragança. Bacana. Ô, gente, reflexões é para isso. É para a gente discutir e aprender junto. É o feeling. Para isso que... Oi? É o feeling. É para isso que nós estamos aqui de 10h30 às 11h30 da noite, das 22h30 às 23h30. Nessa pandemia, para a gente se orgulhar cada vez mais desse nosso Brasil maravilhoso, que tem muita história e que, sinto muito,
porque alguns não se interessam. Mas eu amo realmente minha pátria, e não é o amar de ir para a rua gritar, não. É o amar de estudar, é o amar de conhecer, é principalmente o amar de informar ao meu próximo todo o trabalho que foi desenvolvido. Maravilhoso. Quando você olha um brasão do município de Nova Iguaçu, você vai ver que a base, a cidadela, é a mesma da bandeira portuguesa. Quer dizer, o cara que fez o brasão em Nova Iguaçu, com todo respeito, meu querido amigo Valdique Cunegundes Pereira, alagoano, conversamos muito aqui no Colégio Leopoldo, quando ele lá com Armando Airosa discutiu o brasão da cidade de Nova Iguaçu, e discutimos muito essas questões, como é que seriam colocadas as estrelas. Participei como ouvinte e discutindo com o Valdique Pereira, que é o grande artífice do brasão da cidade de Nova Iguaçu, e obviamente o brasão da cidade se espalha pelos vizinhos, porque os vizinhos vão começar a ler no brasão do Valdique, porque nós não tínhamos. Isso aí foi nos anos 70. Entendeu, Ronaldo? A história se escreve e em alguns momentos dela eu tive o privilégio de estar perto das pessoas certas. Porque eu sempre, não sei você, tá, Ronaldo, mas eu sempre fui amigo de velho. Eu sempre primei pelas amizades com os mais velhos. E calava a boca para chuchu. Meu pai precisava que alguém acompanhasse nas suas palestras. Eu estava junto com ele para onde ele ia. Marchava de carro para ele, daqui para Monte Sião. De vez em quando tinha que sair um pedido, né? Pai, ó, dá para o senhor botar gasolina no carro que só tem dinheiro. Meu dinheiro é curto. E o pai nunca se furtou a participar com o filho. E ficava numa alegria danada de eu estar junto com ele. As idas a Águas de Lindóia, Monte Sião, as palestras dele em São Paulo, tive o privilégio de estar junto com ele muitas vezes. Conhecendo lá o nosso querido promotor, Dr. Pocai, lá em Águas de Lindóia, lá no Hotel do Lago, em Águas de Lindóia, e o Dr. Pocai muitas vezes veio a Nova Iguaçu. Então eu conheci essas amizades do seu Nilton, escutei as palestras e estava com ele. Nessas pesquisas do nosso querido Frei Sampaio, meu irmão de ordem, nos tempos do Império, dos tempos de Brasil Colônia ainda. Então essa história eu caminhei com o seu Nilton. Ele me deu essa honra de caminhar ao lado dele. Então, por favor, quando eu aqui afirmo, eu sei exatamente o que eu estou afirmando. Eu não tiro da cartola. Mas para encerrar essa discussão, porque eu já estou no fim do horário mesmo, vocês vejam só. Aqui diz que há um erro de interpretação advindo do Visconde do Rio Branco, que entendeu que houve equívoco na interpretação do calendário maçônico, envolvendo o calendário quinocial, religioso hebraico. Analisando de forma histórica, com isso percebe-se que Gonçalves Ledo, na loja maçônica Comércio e Arte no Rio de Janeiro, exigiu a libertação do Brasil no dia 9 de setembro. Com todo respeito, se vocês querem botar o Gonçalves Ledo por fora da independência, não dá para botar. Clemente Pereira, Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, Frei Sampaio, estavam mais por dentro do que os historiadores que estudaram depois. Com todo o meu respeito. E o Visconde do Rio Branco, se não me falha a memória, vocês consultem, nasce em 1819. Em 22, no Fico,
Sua Excelência, o Visconde do Rio Branco, estava com 3 aninhos. Então, vamos parar para conversar legal. O Visconde aparece, sim, na lei do ventre livre, na maçonaria também. Agora, discutir calendário, gente, faz favor. Não dá para discutir calendário, não. Eu costumo brincar muito nas minhas palestras. Eu costumo dizer que no calendário atual, Jesus nasceu antes de Cristo. Vou repetir. No calendário atual, Jesus nasce antes de Cristo. Porque se a comemoração é de 24 para 25, e o ano só começa em 1º de janeiro, e se contar 9 meses de Maria também não cai em dezembro, a questão da contagem, calendário gregoriano, a questão da contagem do tempo é uma zorra total. Se tem uma coisa que nós não podemos nos embasar para discutir, é questão de calendário. Principalmente, se você discute o calendário que está em vigor, quer dizer, se a ata fosse lavrada no dia atual, no dia corrente, aí tudo bem. Mas, se você vai levar para um calendário hebraico, que tem mês de Nisan, que é em março, que é o primeiro mês, você vai criar uma confusão que vai ser muito complicado. Paulinho, até com o nascimento você tem... Não, mas eu estou dizendo, o nascimento é antes de Cristo. Então, meu pai... Se nós não estamos na era cristã? Perfeito. É só para entendermos como é o ser humano. Nós não estamos no ano 2020 da era cristã? Ou não? Ou será que eu já estou ficando caduco? Nós estamos no ano 2020 da era cristã. Se é da era cristã, é do nascimento de Jesus. Ora, Jesus não pode nascer depois do início da era dele. Então você veja, Ronaldo, que é um negócio que não dá para... Você tem que discutir o seguinte: convencionou-se que 24 para 25 é o nascimento de Jesus. Ponto final. Mas coloca lá, convencionou-se, porque se for partir para discussão histórica, vai ter já complicou. Aí vai complicar. Vai complicar. Convencionou-se, tudo bem. Convenção é convenção, respeita-se a convenção. Você vai lá no condomínio que você mora, a convenção do condomínio reza isso. Ah, é a convenção. Convencionou-se. Ou concílio. Convencionou-se, acabou. Agora, você vir com raciocínio matemático para fechar essa questão, não vai fechar, meu filho. Você vai ter 10 meses, que depois viram 12, que depois sobra. Aí vem os indivíduos, os cientistas. Não, mas aí não tem 365 dias, não. São 365 dias e 6 horas. Tem 6 horas aí. Aí é 6 horas. O que a gente faz com essas 6 horas? Bota mais um dia. Mas bota mais um dia onde... Vocês vejam que é só convenção, gente. E esse um dia a mais, bota em fevereiro. Ué, por que não bota? Por que não bota em junho? Bota o junho também com 31 dias. Aí fica junho, julho e agosto, tudo com 31. Não, é convenção. Convenção é convenção. Agora, eu basear meus estudos no raciocínio matemático e dizer que os maçons aprovaram a independência depois dela já haver ocorrido, com todo respeito, eu discordo. Eu não concordo. Tá? Não vou aceitar o meu raciocínio, não aceita.
como o meu raciocínio não aceita também que você não tenha maçons envolvidos na Inconfidência ou Conjuração Mineira. Que aquele triângulo vermelho que lá está na bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia, máxima dos inconfidentes, não tem nada a ver com maçonaria. Que aquele triângulo foi só imaginação. Não, foi em vez de um quadrilátero, faz um triângulo. Não tem nada a ver. Com todo o respeito que vocês me merecem, eu não posso caminhar nessa linha. Eu tenho que caminhar na minha linha, independente, trabalhando com a lógica e com as informações. Me perdoe. Estou dando aqui, literalmente, o que meus estudos apontam. E apontam nesse sentido. Não posso mudar as minhas interpretações, que vêm baseadas em N relatos, inclusive de jornais de época, simplesmente por uma contagem de data de uma ata. Eu acho que é reduzir muito a muito pouco. Perdoem. Mas estou com 71, acho que eu tenho o direito de 71. Eu queria até dizer a você, Ronaldo, eu estou devendo. Eu vou apresentar aqui a minha segunda autorização para lecionar história. A primeira data é de 1969, a segunda é de 1970. Eu trabalho com história desde 1969. Estudo aqui, estudo ali. Mãe historiadora, pai professor de história. Mãe professora de história, tio professor de história, irmão professor de história. E só aprendendo. Só aprendendo. Eu não tenho como não aprender. Se eu não aprender, eu não tenho raciocínio nenhum. Eu não posso me dar o luxo de não aprender. Fechou. E de não ter aprendido. Porque fecha a questão, aí fica difícil, né? Fica difícil. Aqui em Nova Iguaçu, eu convivi com os maçons que fundaram a loja União de Iguaçu em Nilópolis, que é a primeira loja da região, e convivi com os maçons que fundaram a loja maçônica Mestre Irã. Conheci todos. Porque não faz muito tempo que isso aconteceu. Conheci todos, conheci a loja maçônica. Eu namorava a filha de um maçom aos 13 anos. E ia às reuniões maçônicas, que eram abertas, e eu já vibrava. E o Baltazar Carvalho, grande amigo, que já está no Oriente Eterno, dizia assim, ó, vamos trabalhar esse cara aí, isso aí é coluna forte. Ele, Nilson Nogueira, José Antônio Marques, Valdemiro de Faria Pereira. Meu Deus do céu, é muita gente, cara. Guerra. Essa turma que criou a loja eu conheci toda, e pelo nome. Amadeu Carvalho, Carlos Ferreira Batista Filho. Só para a gente encerrar, que eu já passei da hora, rapaz. Eu, quando fui secretário aqui em Nova Iguaçu de Educação a primeira vez, eu comentei o seguinte, eu estou muito preocupado, porque cada escola que eu entro, eu conheci o patrono. Aí a loja homenageia fulano, eu conheci. Homenageia Beltrano, eu conheci. Outro dia eu fui no CIEP aqui, o indivíduo, o nosso patrono aqui é o professor Valdir Pereira, o senhor conheceu? Aí dá vontade de rir. Valdir, que eu fiz questão de conduzir o corpo dele para sepultá-lo lá no cemitério dos comuns, que hoje erroneamente é chamado de cemitério dos escravos, tem nada de cemitério dos escravos. Aquilo foi um subsecretário que mandou botar aquela placa lá, e até hoje a turma fica falando essa besteira. E eu fui lá colocar o corpo do Valdir, só com jovens, fretamos um ônibus, e estou devendo a placa até hoje do Valdir,
Toda vez eu falo nisso e não cumpro. Vou cumprir, Ronaldo. Vou te chamar para ir lá cumprir comigo. Com certeza. O Valdir ganhou um concurso de trovas em que ele dizia o seguinte: eu não sei se é mandinga, se é macumba ou se é voodoo. Eu só sei que não consigo viver longe de Iguaçu. E nós pegamos o Valdir e conduzimos. Nunca faltei a uma visita do Valdir no Hospital Mário Cruz, que é o Hospital do Câncer, ali em Bolsonaro. Nunca faltei a uma visita. Estive presente a todas. Desde que nós diagnosticamos com o doutor Humberto Gentil Baroni, lembro da frase do doutor Humberto, meu filho, Paulinho, é jovem. Ele chamava de jovem. A toda a gente ele chamava de jovem. Esse seu amigo não arrumou um abacaxi, não. Ele arrumou uma plantação de ananás. Porque o câncer já havia se disseminado pelo corpo do Valdir. Então nós acompanhamos essa trajetória do nosso querido Valdir até o final. Acompanhamos como grandes amigos dele. Minha mãe era fã do Valdir, colocou o Valdir para dar aula de história, para que o povo soubesse da história de Nova Iguaçu aqui no Colégio Leopoldo. Para vocês verem como é que a gente vive, respira a história. Então esse aprendizado foi entrando, rapaz. Entra pelos poros. E você vai fazendo o aprendizado. Então, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos que nos ouvem, aí está. A maçonaria é peça fundamental na independência, na conjuração mineira, na república. E espero que ela continue sendo pedra fundamental nesta pátria que tanto necessita de patriotas, de pessoas que a amem. Obrigada, Imperatriz Leopoldina, por trabalhar a confecção da bandeira brasileira. Obrigado pelo amarelo que a representa. Obrigado a Maria Teresa da Áustria, educadora mor, que fez essa pleiade de mulheres que ocuparam tronos pelo mundo, inclusive na França. Obrigado porque eram mulheres determinadas de opinião e que sabiam assumir as suas funções. Tá? O preito é sempre de gratidão. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Estou aqui para olhar o lado bom e justo das coisas. O nosso julgamento precisa ser justo e o mais perfeito que nós conseguimos fazer. Tá ok? Grande Ronaldo, suas conclusões finais. Ih, rapaz, estourei feio o horário. O Hospital Mário Cruz é na Penha. Na Penha, né? É que eu entro no viaduto de Bom Sucesso da Avenida Brasil. Mas é na Penha. Desculpe. Não, estou dizendo, eu entro ali no viaduto de Bom Sucesso na Avenida Brasil, né? Perdoe. Obrigado pela correção. Eu quero deixar duas frases, para mim, memorável. É uma pessoa que ficou na história que quase não se comenta sobre ele. É de Dom Pedro II. Quase não se fala sobre ele. Vamos lá. Enquanto se puder... E olha só que é uma frase que está muito ultrapassada, tá? Mas vamos lá. Enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos. Vou repetir. Enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos. E a outra frase, para mim memorável, é de uma pessoa que tem o Brasil na alma, no espírito. Vamos lá. Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Repetindo, Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Paz e saúde para todos.
Um grande abraço, meu irmão. Pedro II é hors concours. Amados irmãos, que todos possam ter uma noite tranquila, que possam pesquisar nossas palavras, verificar onde nós erramos, mandarem a correspondência de volta, ó, você errou aqui, 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 para que a gente verifique os nossos erros. Vocês não têm donos da verdade aqui, vocês têm simplesmente pessoas que passam a experiência de vida e o aprendizado para frente. Muito obrigado por estarem conosco. Não esqueço da oração pelos nossos irmãos que já foram. Orem firme e espero que nós estejamos caminhando para frente e para o alto nessa jornada. Não se esqueçam. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã com mais um, até amanhã não, perdoem, até segunda com mais um Reflexões. Fiquem com Deus.